Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e venho agora meditar a liturgia de hoje com você. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, princípio de nossa vocação, desde a minha concepção, vós me chamastes à vida. A todo momento, eu sinto que continuais me chamando para ser cristão por completo, e eu tenho de responder a esta vocação com meu sim, consciente de que existem várias formas de chamados. Que hoje, ser resposta de amor a vosso chamado. Dentro das minhas circunstâncias e dos meus limites, eu quero responder o meu sim e colocar-me verdadeiramente a vosso serviço. Fazei de mim, Senhor, um instrumento do vosso amor e da vossa misericórdia. Vinde, Espírito da vocação. Vinde, Espírito da vocação. Está em Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz: andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados. Andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados. Na primeira leitura de hoje do livro do Atos dos Apóstolos, Lucas empenhou-se em realçar a importância e a transcendência decisiva do momento em que a igreja de Antioquia organizava oficialmente a grande missão. Barnabé, Saulo e João Marcos partem em Chipre, alcançando a conversão do procurador romano Sérgio Paulo. Saulo passa a ser chamado com o nome romano de Paulo e torna-se o chefe da expedição, até aí dirigida por Barnabé. E começamos os chamados Atos de Paulo. De fato, o centro na narrativa recai sobre o discípulo de Paulo em Antioquia da Pisidia, perto da Galácia. Esse discurso, que tem um tom realmente programativo, faz lembrar o discurso de Jesus na sinagoga de Nazaré. A história de Israel é apresentada nas suas linhas gerais, centrando-se em Davi, a quem ficou ligada a promessa do Salvador. A alusão a João Batista tem dois objetivos: situar no tempo a atividade de Jesus e apresentar João como percursor e também testemunha. Paulo quer chegar rapidamente a Jesus, aquele em quem se realizam as promessas. As comunidades da diáspora estavam mais preparadas para acolherem a mensagem dos primeiros missionários cristãos. É, pois, a elas que Paulo se dirige em primeiro lugar. Só depois, bem depois, quando ele se sente recusado, se dirige aos pagãos. No evangelho de hoje de João, esse texto conclui a sessão dos lava-pés. Este gesto de Jesus, para além de muitas outras lições, quer ser uma explicação do provérbio que diz: o servo não é maior do que o Senhor. Cito João capítulo 15, versículo 20, ou Mateus capítulo 10, versículo 24. O discípulo, ele não experimentará menos perseguições do que o seu mestre. Provavelmente, este provérbio surgiu do silêncio ou dos protestos diante das palavras de Jesus. Dei-vos exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também. Tomadas muito à letra. João capítulo 13, versículo 15. O provérbio que vem a seguir: não é o servo mais do que o Senhor, nem o enviado mais do que aquele que envia. Acrescenta um outro aspecto que ilustra a relação entre Jesus e seus discípulos. Maltratar um embaixador constitui uma gravíssima injúria àquele que representa aquele que o envia. Esta analogia é aplicada por Jesus aos seus discípulos, que são enviados por ele, tal como ele foi enviado pelo Pai. Quem recebeu o enviado de Jesus não só recebe o próprio Jesus que envia, mas também o Pai que enviou Jesus.
Assim se chega à raiz última da missão. Um dos melhores modos de lavar os pés aos outros, talvez o mais importante, é anunciar-lhes Cristo, tornando-o presente por meio deles. Meditação. Deus prepara-nos para acontecimentos da nossa vida, por meio das Escrituras, sim, por meio da história do povo eleito, por meio da história de Jesus. Sem essa preparação, correríamos o risco de ficarmos muitas vezes desconcertados, escandalizados, de não os compreendermos de modo bem justo. Mas, se o enfrentarmos e vivermos à luz de Deus, nós podemos dar-nos conta da graça que o Senhor nos oferece em cada um deles. Esta afirmação não é uma teoria mais ou menos rebuscada. É o próprio Jesus que o diz. Desde já vos digo, antes que isso aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Acrediteis que eu sou. Jesus, ele disse essas palavras referindo-se à traição de Judas invocada nas palavras: eu não me refiro a todos vós, eu bem sei quem escolhi. Entre os discípulos há alguém que não será fiel, que trama a traição. A fé dos restantes receberá um rude golpe. Parece que Jesus se enganou ao escolher um deles. Na verdade, apenas obedeceu ao Pai para que se cumprisse as Escrituras. Era preciso que Cristo enfrentasse o mal e o vencesse. Era preciso que o mal chegasse muito, muito perto de Jesus e que a ação do maligno se verificasse também no grupo dos mais íntimos do Senhor. Devia cumprir-se as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Está no versículo 18. Quando os discípulos verificaram que tudo se tinha realizado, puderam compreender o desígnio de Deus, verificar como, por meio da traição, esse projeto se realizou. Puderam dar-se conta de como o amor vence o ódio. Paulo, ao pregar em Antioquia da Pisídia, revela a mesma mentalidade. Para falar de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição ao seu povo, começa muito longe. Começa pela eleição do mesmo povo, percorrendo a sua história até chegar a Davi. Aí, repete a promessa de Deus: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Da sua descendência, segundo a sua promessa, Deus proporcionou a Israel um Salvador, que é Jesus. Esta longa história é o fundamento da nossa fé. A morte e a ressurreição de Jesus não foram obra do acaso, foram longamente preparadas por Deus na história. Por isso, iluminam toda a história futura. Mergulhados como estamos nos acontecimentos, nem sempre nos damos conta do seu sentido, correndo muitas vezes o risco de ficarmos desorientados. Isso mesmo. Por isso, devemos meditar demoradamente no Antigo Testamento e no mistério de Cristo, sempre disponíveis a fazer o que Ele quer aqui e agora, ainda que seja algo de imprevisto. A fé robusta e consistente não vem de fórmulas mais ou menos perfeitas que lemos ou ouvimos. Vem da experiência da vida, iluminada pela palavra de Deus. Há algo de parecido ao que aconteceu aos discípulos lá em Emaús, na tarde da Páscoa. Eles estavam desiludidos e desorientados pelos acontecimentos, mas, uma vez iluminados, esses acontecimentos pela palavra logo adquiriram sentido. Se lhes aqueceu o coração e se lhes abriram os olhos. Oração. Pai Santo, infunde em mim uma fé robusta, uma confiança inabalável, Pai.
Sei que jamais faltas às tuas promessas, porque és um Deus fiel. Dai-me olhos para ver na vida e nos acontecimentos que me envolvem a realização do teu projeto de salvação, apesar de tantos sinais contrários. Faz-me compreender que continuas a salvar o mundo e a cada um dos homens, também na conturbada situação histórica em que nós encontramos, ó Pai, e que o mistério de Cristo, teu Filho, continua a realizar-se. Amém, Senhor. Amém. Contemplação. Havia lá em Antioquia um grupo de padres, de profetas e de doutores. Isso mesmo. O Espírito Santo revelou-lhes positivamente a missão de Paulo e de Barnabé para a conversão dos gentios. Enviaram, portanto, esses dois apóstolos para os países do Ocidente. Barnabé e Paulo passaram na ilha de Chipre, onde fizeram maravilhas e ganharam para a fé o próprio procônsul. Isso mesmo, Sérgio Paulo, o nome dele. De lá foram para a Ásia Menor e pregaram em Pisídia, em Perga, em Antioquia, em Icônio, em Listra. Foi uma alternativa de sucessos e também de muitas perseguições. Em Listra, um curioso incidente mostra bem como os dois apóstolos eram admiráveis no seu zelo, no poder da sua palavra e na sua dignidade de vida. O povo, testemunha dos seus milagres, tomou-os por deuses. Paulo, o brilhante orador, devia ser Mercúrio. Barnabé, o santo levita com porte majestoso, parecia ser Júpiter. Já lhes queriam oferecer sacrifícios, tiveram de se desembaraçar para impedirem este sacrilégio. Mas no dia seguinte, judeus de Antioquia e de Icônio vêm persegui-los com as suas calúnias, e o povo, tão móvel nos seus sentimentos, expulsam-os à pedrada. Regressaram a Antioquia e separaram-se em seguida. Barnabé voltou a passar por Chipre e aí consolidou as cristandades que tinham fundado precedentemente. Foi em seguida pregar na Itália e depois regressou a Chipre, onde morreu. Meu irmão, minha irmã, vamos hoje repetir frequentemente e viver a palavra que está lá em João, capítulo 13. Já lo digo para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Já vos digo, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Ave Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, mãe de Deus Filho. Ave Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, templo da Santíssima Trindade. Ave Maria, Senhora minha, meu bem, minha flor, rainha do meu coração, mãe, vida, doçura e esperança minha, muito querida, meu coração e minha alma. Sou todo vosso, tudo que possuo é vosso, ó Virgem sobre todos bendita. Esteja, pois, em mim vossa alma, para engrandecer o Senhor. Esteja em mim o vosso espírito, para rejubilar em Deus. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que eu, em vós e por vós, seja eu chamado fiel a Deus. Concedei, ó Mãe de misericórdia, que me encontre no número dos que amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis como os filhos. Fazei que por vosso amor despreze todas as consolações da terra e aspire só às celestes, até que para a glória do Pai Jesus Cristo, vosso Filho, seja formado em mim, pelo Espírito Santo, vosso esposo fidelíssimo e por vós, sua esposa, muito fiel.